Eu sou Pétria Chaves, jornalista há 14 anos. Eu percebo que ao longo desse tempo, a relação das pessoas com a notícia e com os fatos mudou. Nas eleições de 2018, no Brasil, para mim tudo isso ficou mais evidente. Então, eu fui atrás de respostas, porque eu queria entender como o fenômeno de desinformação se configurou na nossa democracia. Mas afinal, quem se beneficia com a desinformação? Qual é o impacto disso no nosso dia a dia, na nossa sociedade? E, principalmente, como isso muda a maneira como nós entendemos a política e o mundo? Vamos tirar tua câmera, como a gente combinou, né, de te preservar tua imagem, teu nome e tal. Eu nem vou te chamar pelo nome, tá? Tá bom. Me conta um pouquinho da função desses bots, desses robôs que você programava. Foi para campanha, foi isso? Sim, a minha empresa ela era de desenvolvimento, né, de sistema que tinha ramificações para o marketing digital, mídias sociais, chamavam de agência 360 graus, né, que atuava em todos os segmentos. Como é que se dava esse marketing político na rede? Nas primeiras conversas, né, eles falavam só que precisava de alguém que atuasse nas redes sociais, né? Eles já sabiam o que eles queriam, né, mas precisava da empresa que fosse executar, né? Algum modo de fazer isso de forma automática, publicar uma notícia para várias pessoas, precisava para comprar perfis de pessoas. Quando eles realmente vieram falar pra gente o que eles queriam, né? Eles já tinham, né, em mente o que eles queriam, que era o quê? Perfis, né? Seriam como se fossem robôs, perfis fakes, ou perfis que eles pegam de outras pessoas, né? Que vai publicando aquela mesma notícia, né? Sempre se mentiu em política. Sempre se espalhou boatos. A mentira sempre fez parte do jogo eleitoral. A mentira sempre fez parte do jogo político, antes mesmo de haver democracia e eleições e tudo mais. Agora, quando você joga meios de comunicação digitais, o alcance é muito maior, a velocidade de distribuição é muito maior, as ferramentas que te permitem manipular e compreender o impacto daquela mentira são muito maiores. A maneira que você tem de fazer com que a mentira alcance as pessoas que são muito mais suscetíveis a recebê-la como verdade, também isso é muito maior. Então, da maneira como existe hoje, jamais existiu. Isso é novo. Tinha que ser manual, aí tinha que fazer lista de e-mail, lista de senha, pegava fotos de pessoas que existiam e pessoas brasileiras, né? Porque pegar pessoa estrangeira é meio que dá para saber, né? Ou desconfiar. Adicionava essas pessoas como amigos e saía adicionando, entrava em grupos. E eram vários grupos grandes com o mesmo nome, que acho que era Namorizade, alguma coisa assim, namoro com amizade. E esse era um dos melhores grupos, porque eram, assim, pessoas que eram o mesmo perfil, assim, né? Não pessoas de baixo intelecto, mas pessoas que ainda não sabiam exatamente o que estava fazendo ali na internet, né? Então eram pessoas que era fácil de você adicionar, de você atingir elas, né? Com o que você quisesse publicar. As pessoas escolhem acreditar e repassar aquilo. Porque, de alguma forma, emocionalmente, aquela notícia falsa representa o sentimento que aquela pessoa tem a respeito de um determinado grupo político. No fim das contas, o que a fake news faz, muito mais do que enganar a pessoa, o que a fake news faz é confirmar a sensação que aquela pessoa tem a respeito da sua visão de mundo. As mudanças tecnológicas afetam a vida na sociedade. Nessas eleições, algumas frentes se organizaram para defender e preservar a natureza do processo eleitoral, o coração da organização social dos países democráticos. A Sala de Democracia Digital é um projeto, na verdade, que integra várias coisas que a DAP, que é a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV,
vem fazendo ao longo dos últimos anos em termos de monitoramento do debate público, do processo político, da crise política que o Brasil vem enfrentando nesse período, né? Então a gente veio desenvolvendo e amadurecendo uma série de metodologias e desenhou esse projeto pensando nas eleições, não é? Então, assim, como fazer um acompanhamento in loco do processo eleitoral, tendo em vista tudo que já se sabe que acontece numa eleição em termos de debate nas redes, de desinformação, aí entram, né, as questões aí que a gente tem observado em outras eleições em outros lugares do mundo. Então tudo isso inspirou um pouco o trabalho, somado ao que a gente já vinha fazendo, nasceu aí a Sala de Democracia Digital. A gente vive num momento assim completamente distinto das eleições que houveram anteriormente, né? Teve as eleições dos Estados Unidos, que já teve uma mexida muito grande por causa de fake news, por causa, enfim, da capacidade de diálogo também pelas redes, que altera completamente o processo de participação política, né? O que é bom e o que é ruim, mas as fake news não. Aí é uma coisa ruim que, na verdade, é ampliada. É um fenômeno que, na verdade, sempre houve na política, mas que é ampliado pelo uso das redes, né? De uma forma dramática, que em tempo real, numa escala gigantesca. Marco Rudiger sublinha uma premissa que eu concordo. As redes sociais se tornaram o quinto elemento na estrutura política do Brasil e do mundo. Um elemento que exerce uma pressão constante, para além das 3 esferas de poder e da imprensa. Es un fenómeno ya global y quizás el antes y después ocurrió con las elecciones de noviembre del 2016 en los Estados Unidos. Yo también era la jefa de la misión de observación electoral y a partir de ese evento político en Estados Unidos cambió la observación electoral en el sentido de que a partir de ese momento se incorporó como un factor esencial de preocupación en las misiones de observación electoral, pero también por parte de las autoridades electorales, de los medios de comunicación, de muchas organizaciones no gubernamentales, el tema de los fake news. Y hoy podemos decir que es un hecho constatado de que incide de manera muy importante, quizás más que los medios tradicionales, en la decisión de los electores. Por eso es que hemos estado aqui em Brasil prestándole muita atenção. A gente desenvolveu um método de identificação em tempo real desses robôs. E o que a gente observa é que eles, no começo da campanha, eles não estavam tão presentes, não tinham tanta influência, e essa influência começa a crescer conforme se aproxima a data da eleição e o debate vai ficando mais acirrado, mais polarizado, mais intenso. O nosso objetivo é sempre identificar se e quando a ação de robô está interferindo na discussão, no debate, de forma a distorcer e gerar uma compreensão errada, digamos assim, distorcida das preferências da opinião pública. Nem todo conteúdo disseminado por robô ele é falso e nem toda notícia falsa está sendo disseminada por robô, por perfil automatizado. Então, na verdade, o que a gente tenta é mapear como que se dá esse ecossistema de desinformação. A gente mostra a presença de robô, a influência que ele está tendo no debate e quais são os links de notícia falsa que tem um engajamento maior, né? A gente não faz a checagem da informação, que isso é trabalho de uma agência de fact-checking, mas a gente monitora o quanto essas notícias falsas repercutem. Você vem do jornalismo tradicional, passou por várias redações. Qual que é a diferença de você estar numa redação, checando notícia ou apurando uma notícia, indo atrás da notícia, e o que você faz hoje dentro aqui da agência? Qual é essa diferença? É enorme a diferença. Eu vou dar um exemplo bem objetivo com um caso que a gente viveu durante a campanha de 2018. No dia em que o Jair Bolsonaro foi esfaqueado, por exemplo, todos os jornalistas das redações tradicionais, seja rádio, televisão, internet ou jornal impresso, todos voltaram à apuração tradicional, né, de reportagem, como deve ser feito. O que a Agência Lupa e os checadores fizeram nesse dia? Foram trabalhar contra as notícias falsas, porque aquele fato gerou uma quantidade enorme de notícias falsas. Só que o jornalismo brasileiro não estava tendo, até muito recentemente, jornalistas preparados para, num momento de crise, como foi a faca, né, na barriga do Bolsonaro,
ter gente que não vai atrás do declaratório e do fato sobre um atentado daquele porte, mas sim atrás da desconstrução das notícias falsas. E foi um momento muito importante da cobertura do primeiro turno das eleições de 2018, porque mostra que os dois lados eles estão praticando o mesmo tipo de erro, né, que é usando imagens fora de contexto, manipulação de fotografias, vídeos fora de contexto, dados falsos, estatísticas truncadas. A teoria da conspiração, que acho que é algo que vocês veem recorrentemente. Muito. Fiquei muito vidrada, na verdade, com duas fotografias que foram manipuladas, uma pelo lado da direita e uma pelo lado da esquerda, e fiquei acompanhando a performance daquelas fotografias depois que elas tinham sido checadas pela gente. E 72 horas depois daquela checagem, elas permaneciam no ar. Então, me parece muito estranho quem são essas pessoas que estão na internet, que estão especialmente no Facebook, que depois de saber que a postagem que elas fizeram é falsa, mantém a postagem no ar. O Brasil vive um momento que se assemelha muito ao que outros países viveram recentemente, que é o momento da hiperpolarização, que se assemelha ao que a Argentina viveu na época de Kirchner, o que os Estados Unidos viveram na época do Trump e Hillary. Wow, I am so excited about being here out in this bright, bright California sun. They're very dishonest people. In fact, in covering my comments, the dishonest media did not explain that I called the fake news the enemy of the people, the fake news. Eu tenho dito que a gente está num momento de enorme desafio, porque as notícias falsas, elas dialogam não com os dados, os fatos e o nosso lado racional. A notícia falsa, ela dialoga com os nossos desejos, as nossas crenças e as nossas vontades, né? E aí ela toca num lado do nosso ser que é quase incontrolável. As iniciativas de checagem, elas são super importantes e necessárias. Checagem vai checar a fonte oficial. E a gente vai contrapor isso, o jornalista, o checador, aquilo que existe de evidência factual. E aí você vai ter que precisar de coisas diferentes. De onde veio aquilo, quem é o dono, quem é o pai da criança e se aquilo é verdadeiro ou não. As novas tecnologias amplificaram discussões que não eram tão transparentes para o cidadão comum. Houve uma potencialização do indivíduo como ente político. O grande desafio é saber o quanto disso é real ou distorcido. O fact-checking ele teve início na década de 90 como algo à parte do jornalismo, justamente devido à demanda de separar o que políticos diziam que era factualmente correto do que não era factualmente correto. A internet fez com que, por exemplo, políticos pudessem ter seus próprios canais de comunicação. O fact-checking surge a partir disso. Uma das premissas de democracia é o seguinte: a população tem que estar bem informada. E se você não passa o seu dia dedicado a se informar a respeito do que os governos estão fazendo, você precisa contar com alguém que faça isso para te contar. Se você não tem essa informação, se a sua única fonte de informação é o próprio governo, você perdeu a democracia. Quando você coloca numa balança velocidade e precisão, a precisão sempre tem que falar mais alto. Quanto à escala disso, nós sabemos que hoje nós estamos arranhando a superfície. E é por isso que é necessário que quem produz essas mentiras esteja ao alcance da lei. A diferença das plataformas, talvez nós possamos fazer um debate simples sobre espaço privado e espaço público. Enquanto no Facebook e YouTube nós temos um espaço público de conhecimento que é registrado de maneira pública, muitas pessoas têm acesso ao que é dito, no WhatsApp você tem um espaço privado. Num lado, é possível você ver tudo que todo mundo está fazendo, ou de maneira, digamos assim, mais geral. É possível seguir qualquer pessoa, é possível analisar, tem rastros ali. No espaço privado já não há esses rastros. As informações são privadas, elas são criptografadas, ninguém tem acesso a elas. E aí nós vamos ter que
tem que contar muito mais com as pessoas para realizar um trabalho ao combate de desinformação. Atualmente, essas plataformas mais abertas, os conteúdos que mais hoje têm acesso, ou eles são, de fato, muito orgânicos, ou eles são pagos, né? Eles são patrocinados. Isso já não acontece em espaços privados como no WhatsApp. Você não tem patrocínio de conteúdo. Você tem uma disseminação orgânica. E aí há uma dificuldade muito maior em rastrear o que as pessoas estão falando nos seus espaços privados. É muito importante a gente olhar para essas empresas do Vale do Silício, não em conjunto, mas em separado. Essas empresas são muito diferentes umas das outras. Elas têm culturas internas muito diferentes, elas encaram essas questões todas de forma muito diferente. Duas delas, que são Google e Facebook, têm os seus serviços orientados por algoritmos. São programas que escolhem que conteúdo te apresentar, baseados sempre naquilo que você quer ver mais. E um dos problemas de polarização, dessa tribalização que a gente vê, nasce justamente do fato de que, como eles querem que você fique a maior quantidade de tempo possível no sistema deles, eles te apresentam cada vez mais aquilo que você quer ver sempre, que você clica sempre. Ou seja, você é cada vez menos apresentado a diferença e cada vez mais apresentado a semelhança. Alimentando as tribos e separando as comunidades. Será que a pressão feita por esses grupos em ambientes virtuais abala por si só a democracia? Ou será que essa é uma avenida aberta para que a gente possa aprimorar o exercício dela? As pessoas hoje estão cada vez mais individualistas. O que em psicanálise a gente chama de narcisistas, né? O sujeito narcisista é um sujeito que está sempre em si mesmado. Ele não está interessado em ouvir a opinião do outro, ele não está interessado em ouvir a diferença, pelo contrário, né? Então ele está muito mais interessado no ideal dele, em confirmar o ideal dele, do que em confrontar o ideal dele com o real que venha do outro. Essa tendência que as pessoas têm de embarcar naquilo que não é factualmente verdadeiro tem a ver com a natureza humana. Nós somos seres racionais, mas dentro do córtex de cada ser humano existe uma coisa que se chama o viés de confirmação. O que é isso? É um fenômeno que começou a ser estudado na década de 1970 por 2 psicólogos israelenses. E eles, estudando, descobriram que as pessoas têm uma tendência a torcer pelo resultado de algo que ainda não aconteceu. Isso nos leva a tentar prever, muitas vezes de forma equivocada, o resultado de um fato ou algo que já se recebeu. Quando a gente traduz isso para o universo da política, o que isso vira? Vira o seguinte: se eu recebo alguma informação que vá beneficiar a quem eu gosto, seja um parente, um candidato político, uma ideia, eu tendo a torcer para que aquilo seja verdade. O sujeito narcisista, ele está muito mais preocupado em corroborar, em afirmar os seus próprios ideais, do que se confrontar com uma verdade, né? Porque a verdade dói. Então isso traz um problema, porque onde poderia haver um debate para se amadurecer uma verdade, cria-se um embate. A gente não está sendo mais manipulado. O povo acordou, chega de manipulação. Eles estão juntos para enganar a gente. Então qualquer boato, não é qualquer boato, é um boato que corrobore os ideais dele, que corrobore aquilo que ele acredita, que é a opinião dele, ele imediatamente cola nesse boato, ele cola nessa narrativa, independente se ela vai se confirmar ou não com dados objetivos. O que mudou no nosso tempo é o seguinte: cada um de nós é uma mídia. Cada um de nós, com um aparelho na mão, produz e reproduz. E, além disso, pelo fato de nós estarmos interligados, a velocidade dessa progressão, ela é uma escala geométrica. Quando a gente coloca nessa salada o tal viés de confirmação, nós temos o fenômeno que a gente vê hoje. Meus olhos lindos campos têm mais flores.
Mas afinal, por que somos tão crédulos? Em quem confiamos? Nos veículos tradicionais? Nos veículos independentes? Nas figuras públicas? Nos influenciadores digitais? A gente está com muito mais informação e a gente está absolutamente desorientado porque a gente não está acostumado a tanta informação. A gente perdeu a noção de quais são os fatos nos quais a gente pode confiar, quais são os lugares nos quais a gente pode confiar. Agora, Cris, por que as pessoas mentem? Existem algumas teorias. A primeira delas, e bastante óbvia, é econômica. Há quem acredite que a notícia falsa, o que está por trás da notícia falsa, é o clique, que rende dinheiro e, obviamente, é uma indústria. O outro é óbvio, é a ideologia política, né? Você mente porque você quer sustentar uma ideologia ou você quer atacar outra. E a terceira opção é óbvio, que não se pode negar, que é um pouco a falta de conhecimento. Você mente porque simplesmente você não sabe. E nós como checadores, a gente tem que trabalhar em todas essas opções. Esse ímpeto de impedir a proliferação desses três tipos de mentira: do mentiroso ingênuo, do mentiroso cooptado e do mentiroso comprado. Cidadãos precisam de informações para tomar decisões. Para tomar decisão em quem vai votar, para saber se apoia uma determinada política pública. Quando a mentira entra aqui, ela está o quê? Distorcendo o debate político. E isso é um risco. Claramente é um risco para a democracia. O que você tem para dizer, vivendo essa história de checagem, as pessoas se importam com a verdade? Eu acho que se as pessoas não se importassem com a verdade, elas não se importariam tanto com as notícias falsas. É óbvio que as pessoas têm interesse em encontrar a verdade. Então, o esforço e o trabalho por encontrar a verdade, sim, é importante, sim, é algo que as pessoas desejam. E eu acho que não há a menor dúvida de que a verdade importa. Pauline sabe absolutamente tudo de monitoramento de redes. Ela faz uso constante de uma ferramenta que se chama Stiling. Tá. O Stiling dá a linha geral do que está acontecendo nas redes sociais, todas elas, nesse exato momento. E nos permite fazer buscas para saber se a determinada informação está crescendo, se está diminuindo e quem é que está compartilhando determinado assunto. A ferramenta, ela cadastra um painel e, a partir de uma inteligência, um robô, ele varre nas principais redes sociais e também na internet tudo aquilo que é falado sobre os presidenciáveis. E aí a gente contratou a ferramenta, a gente tem acesso a esse painel. Tá. E aí, a partir dele, eu consigo saber quais são as publicações que estão repercutindo mais ou menos nas redes sociais, sobre qual candidato. Aí a gente pode pegar um post e ver se a informação é falsa, se é verdadeira. Pauline está aqui desde o começo da lupa, ela já é capaz de identificar o que é checável, o que não é checável, e o que tem pinta de ser falso e o que não tem pinta de ser falso. E aí ela, usando o Stiling, ela fala assim, opa, pintou uma imagem aqui que tem pinta de estar truncada, que está editada, photoshopada e que está sendo altamente compartilhada. Imediatamente passa para a mesa da redação e a gente começa a trabalhar. Fake news é falso, é mentira. Em geral, ou é assinado por uma pessoa que existe, que não escreveu aquilo. Fake news é uma outra ordem de coisas. Não é erro jornalístico, não é jornalismo tendencioso, é outra coisa. Tudo bem usar fake de um lado e news do outro. Eu acho que a combinação, ela é nefasta para o jornalismo. Esse termo ele foi cooptado simplesmente, inicialmente, pelo Donald Trump, por maus políticos que estão usando essa figura de linguagem contra o trabalho da imprensa, para tentar refutar fatos. E fatos não são refutáveis. Você pode discordar de análises, você pode discordar de opiniões. Então, é um termo muito inadequado e tosco para tratar de uma variedade de desinformação. O termo fake news é impreciso e se popularizou. E é usado de diferentes formas por atores com interesses diferentes. Para um político, por exemplo, qualquer conteúdo do qual ele discorda pode ser classificado por ele como fake news, seja de uma fonte legítima ou obscura.
A imprensa usa o termo para marcar uma oposição entre informação de qualidade ou informação pouco confiável. Mas o que se sabe é que a disseminação de desinformação online tem um efeito alarmante em todas as partes do mundo. Fake news você muitas vezes não sabe de onde vem, você não sabe quem são os responsáveis editoriais por um site, você não sabe quem criou determinadas informações de um meme, de um áudio, de um vídeo. Portanto, você não sabe qual é a intenção que está por trás daquela informação. É um nível bastante sofisticado de disseminação de desinformação. Hoje, no Aos Fatos, a gente tem 7 selos para classificar declarações e notícias falsas. Nós começamos pelo verdadeiro. O que é verdadeiro é o que é evidentemente comprovável através de fatos e dados. A gente tem o falso, que é aquela informação que é irrefutavelmente falsa. Impreciso é aquela informação que é quase verdadeira, mas necessita de um pouco mais de contexto. A gente também tem o selo de insustentável, que é quando a gente não consegue dizer se a informação é verdadeira ou falsa. O exagerado é aquele que é o quase falso. A gente também tem um selo de contraditório, que é basicamente que diz o selo. E para o caso de desinformação, fake news, por exemplo, a gente também tem o selo de distorcido. Todas as culturas têm mitologias. Talvez fake news sejam, de uma certa forma, mitologias modernas. Elas servem essencialmente para confirmar a sua visão de mundo. E quando você distribui aquela fake news ao redor de um grupo grande de amigos em alguma rede social, e todos se juntam numa caixa de comentários ou num grupo de WhatsApp ou em qualquer coisa do tipo, em tweets e retweets e replies de tweets, e celebram aquela notícia juntos ao redor de uma fogueira virtual, a gente está fazendo uma das coisas mais antigas do mundo e a gente também está destruindo a democracia ao mesmo tempo. Como é que vocês fazem esse critério para checar as notícias num momento tão quente como esse? A gente pega a declaração que é dita por relevância. Por exemplo, se um candidato que é líder nas pesquisas diz algo que é muito relevante, seja como promessa de governo ou como legado que o governo anterior tem eventualmente deixado, isso é importante. Então a gente pega para checar. Quem é mais relevante é mais checado. Por exemplo, hoje nós temos como líderes nas pesquisas, pelo menos nesse debate, porque o Bolsonaro está fora, o Haddad e o Ciro. Então, é bem mais provável que tenham mais checagens deles do que de candidatos que estão menos competitivos nesse final. Esse ano a gente investiu forte em Twitter e particularmente no WhatsApp, distribuição de checagens pelo WhatsApp, para a gente conseguir alcançar em tempo real as pessoas que mais precisam e que de fato demandavam de checagem durante o debate. Num dia como hoje, acontece do público, né, das pessoas que estão acompanhando vocês nas redes, fazer algum tipo de denúncia, algum tipo de apontamento? As pessoas que estão consumindo mesmo as informações? Isso acontece, isso é comum. As pessoas reclamarem se o seu candidato foi quem recebeu um falso, um exagerado. Em geral é isso. Como a gente está com os ânimos muito exaltados, como a gente está num ambiente de polarização extrema, é muito difícil que um debate, ainda mais de uma dimensão dessa, passe incólume de críticas e debates nas redes sociais. Esse dispositivo democrático, né, que é um dispositivo da democracia, os debates, né, que está enfraquecido ali, também está enfraquecido na vida cotidiana das pessoas, né? As pessoas não estão dispostas a debater, elas estão dispostas a confirmar seus ideais narcísicos. Se a gente tem as nossas convicções, por que a gente tem que colonizar o outro com as nossas convicções, né? É difícil essa questão. Porque todo mundo vai votar e a maioria vai escolher alguma coisa que vai trazer implicações para mim. Eu posso discordar da maioria, isso é muito complicado, mas eu preciso também me submeter. A democracia não é o sistema perfeito, mas é o melhor que existe, não é isso? É o único que ainda leva em consideração a palavra. O mais grave é quando a gente vê a democracia sendo ameaçada. Olha só, vocês sabem
Aonde é que está o bonde das poderosas? Somos nós, estamos aqui! Ele sim! Ele sim! Ele sim! O que nós estamos vendo de uma maneira muito clara é um enorme desrespeito à opinião alheia e à diversidade de ponto de vista. A gente vê, inclusive, pessoas muito bem intencionadas achando que quem não vota no candidato preferido dessa pessoa está completamente errado ou tem uma posição criminosa. A gente precisa aprender a ser mais respeitoso, até com aquilo que a gente acredita que não está correto. Na eleição aqui do Brasil, a importância das redes é enorme. As redes estão competindo com a televisão e candidatos que têm mais tempo de televisão do que outros estão perdendo espaço porque esses outros, não tendo tempo de televisão, investiram muito nas redes e conseguiram mais do que contrabalançar a situação. Na verdade, conseguiram reverter a seu favor pelas redes a discussão. Por quê? Fundamentalmente, as redes dão uma oportunidade diferenciada hoje de participação política. Yo creo que en primer término los políticos de ahora tienen que comprender lo que significa todo lo relacionado a la democracia digital, a la ciudadanía digital, entender la importancia que adquiere la alfabetización digital y el papel de la educación para que los ciudadanos aprendan a hacer la lectura de las noticias, de la información, a poder decidir de manera más crítica y más racional. Y al mismo tiempo hay una mayor responsabilidad política, tratando de no incentivar las tendencias a la mentira, a la emoción, a los sentimientos, digamos, más cavernarios que a veces alcanzan a los ciudadanos en una elección, sino tratar de usar con responsabilidad ese instrumento tan poderoso que son las redes sociales. Nós precisamos entender como as coisas funcionam nessa nova realidade, para exercer a nossa cidadania e também o nosso livre-arbítrio. Não podemos brigar com esse fato, temos que lidar com ele. Falando de educação midiática, ela é urgente, mas para ela começar a fazer efeitos duradouros, ela vai levar geralmente uma geração. Ela começaria nas crianças que hoje estão no jardim de infância. Em termos de pra já 2020, é necessário que isso ganhe uma importância crítica nos debates, que isso comece a fazer parte dos currículos das escolas de jornalismo, do ensino médio, do ensino básico, além do tipo de manipulação de alguma informação factualmente verdadeira. A gente tem que analisar também qual é a motivação de quem produz e compartilha. À medida que isso está sendo produzido nessa escala pós-industrial, a gente tem uma enorme montanha de lixo digital. E lidar com isso é um fenômeno que vai precisar de tempo, de gente. É um trabalho que precisa ser intensivo, diário, constante. Técnicos que fazem essas contas dizem que matematicamente confirmado o segundo turno das eleições presidenciais. Democracia é isso. É um rito que escolhe celebrar o que nós temos em comum e não realçar o que nós temos diferente. Quando a gente volta a tribalizar, o que a gente está fazendo, na verdade, nós estamos escolhendo ficar só nos nossos subgrupos, aqueles que têm muito em comum conosco, e cada vez mais olhar os outros ao nosso redor, realçando as diferenças.
Esse banco de dados que a FGV tem, que vocês utilizam, ele é um banco que no Brasil é referência, porque ninguém deve ter um banco desse tamanho ou até a criação de tantas regras para monitorar esse comportamento nas redes. O nosso banco de dados já tem alguns bilhões de referências coletadas de redes sociais, não só do Twitter, mas também nós temos dados do Facebook, nós fazemos pesquisa sobre o YouTube, Instagram. E quando a gente faz esse trabalho, a gente sempre preserva dados históricos para a gente poder estabelecer comparativo. E Lucas, existem palavras ou existem termos que possam ajudar nesse processo da equipe encontrar esses robôs, encontrar esses agentes que estão disseminando, pulverizando muita notícia, replicando muita desinformação nas redes? Mais do que exatamente palavras ou termos, o aspecto de linguagem que talvez seja o mais relevante no trabalho de ajuda a nossa equipe a identificar o fluxo de robôs e como está acontecendo a desinformação nas redes é a partir de determinados tipos de construções que, por exemplo, elas se apresentam de forma repetida em diferentes perfis que postam a mesma mensagem simultaneamente. Ou então determinados tipos de construções que aparentam ou apresentam de forma muito nítida um certo tipo de automatização e que não obedece a princípios básicos da estruturação da sintaxe da língua portuguesa, por exemplo, que são fruto de ferramentas que têm como objetivo fazer uma tradução rápida e de disseminar simplesmente conteúdos sem manter princípios básicos de coerência na manifestação dos Ou seja, você percebe se é o robô que está escrevendo ou se é uma pessoa que está escrevendo. Sim, em muitos casos, a gente tem até como fazer essa diferenciação, mas em outros, até por causa conforme a gente vai avançando com pesquisas que trabalham com robôs e desinformação, também quem produz esse tipo de conteúdo também avança em conformidade para evitar que seja identificado tão facilmente. Como que vocês chegam nessa pessoa? É possível fazer esse caminho? A gente não consegue identificar exatamente quem é o responsável por trás daquela desinformação, quem produz aquela informação com a intencionalidade de transmitir informações falsas que circulam nas redes. Isso a gente não consegue fazer pelos dados que são disponíveis. Mas a gente consegue identificar no âmbito, por exemplo, do Twitter, se determinados influenciadores ou atores, personalidades de perfis públicos estão contribuindo com a desinformação, se estão fazendo um compartilhamento se a partir de uma determinada rede que faz a transmissão de conteúdo falso, algum cidadão ou algum autor influente, sobretudo se tiver uma conta verificada, se ele está lançando mão daquele tipo de informação para transmitir para um grupo muito maior de seguidores e de usuários, que é a base dele, para transmitir aquele tipo de conteúdo que não é verificado. Uma coisa que aconteceu que é interessante é que boa parte dessas práticas de desinformação das quais o robô faz parte, elas foram migrando, inclusive, para o WhatsApp, né? Que é esse fenômeno que a gente está vendo agora. É um desafio muito grande, por exemplo, para a gente escolher que correntes de WhatsApp a gente deve checar. A gente não consegue saber qual é o alcance da desinformação que circula ali. As chances de mais pessoas terem sido atingidas por aquela falsa informação ou por aquela informação de baixa qualidade são maiores se ela fura a bolha do WhatsApp, digamos assim. Dentro de uma plataforma como o WhatsApp, o que nós compartilhamos tem muito a ver com o que a gente acredita, né, de como essa mensagem chega. Então, dentro do WhatsApp, talvez um desafio que agora nós tenhamos sejam os grupos de WhatsApp, em que muitas vezes nós participamos e nem sabemos de todo mundo que está ali exatamente. Mas possam existir softwares que estão sugerindo mensagens. Essas estratégias de disseminação de informações falsas por meio do WhatsApp, do Facebook, enfim, as redes são integradas, né? Então, obviamente, algo que está no WhatsApp vai eventualmente aparecer no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. E a gente precisa entender, na verdade, porque não existe nenhuma regulação que dê conta de dizer se tal atividade é ilegal, quão ilegal isso é. Na campanha de 2018 no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral se comprometeu a combater o que foi classificado como fake news. Mas no âmbito jurídico, o desafio continua grande. O fato é que a Justiça Eleitoral não se preparou para esse tipo de campanha ou não levou a sério que isso era possível de fazer. E
O repertório dos juristas hoje, e mesmo dos ministros que estão dentro da corte, não é de total conhecimento sobre como funciona a tecnologia no Brasil hoje. Se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre. O Marco Civil da Internet, através do seu artigo 19, ele permite que se identifique, mediante investigação policial, né, quem é o autor daquele tipo de informação. Isso não é possível, entretanto, em redes que operam sigilosamente, como é o conteúdo criptografado, por exemplo, do WhatsApp. Passadas essas eleições de 2018, como é que você acha que a gente chega em 2022? Eu acho que é imprevisível. A eleição de 2018, você conseguiria imaginar essa eleição que a gente está vivendo em 2014? Do ponto de vista tecnológico, a maneira como nós nos informamos mudou radicalmente. A gente tem a ilusão que no ritmo de mudanças e transformações pelos quais a gente está passando, a gente consegue prever como estaremos politicamente em 2022? É uma ilusão, não sei. Olha, a apuração não terminou, mas matematicamente podemos dizer que sim, que Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. A nossa única chance de não se afogar no nosso narcisismo é a escuta, né? É a escuta do outro, do que a diferença pode trazer para a gente e para poder repensar a nossa visão de mundo. O que não é civilizado é quando a gente acha que pode partir para o ato e aí, de fato, chegar a destruir o outro, né? De fato, chegar a agredir o outro. Então, é a dificuldade de enxergar esse limite. Não é a rivalidade em si. A rivalidade, bom, se você me perguntar, pelo que eu aprendi com o Freud, eu vou dizer que a rivalidade sempre vai existir. Mas como que a gente vai lidar com essa rivalidade? Se é de uma maneira que reconheça os limites e reconheça a legitimidade do outro, né? Ou se é de uma maneira de não reconhecer o limite, de atropelar o outro. E aí, bom, aí é a barbárie. A democracia tem que avançar no sentido de se atualizar, né, nessa nova dinâmica que as redes sociais e a tecnologia, enfim, estão imprimindo no processo de discussão política. Então, isso é absolutamente central. Acho que a maior lição é essa. Porque a democracia está muito em xeque em vários lugares do mundo. Ela está sendo muito atacada, inclusive, pelas redes também, com a distorção. Então, acho fundamental que a gente preserve a democracia, a gente lute pela democracia. Mas lutar pela democracia é a gente fazer o processo todo ser mais transparente. Talvez a imprensa brasileira precise ficar um pouco mais antenada com o que está acontecendo em outros países. E a gente viu, por exemplo, o caso da Índia, os linchamentos provocados pelo WhatsApp. A gente já se preparou para esse caso? Será que a gente acha que não vai acontecer aqui? Por que não vai acontecer aqui? E quando começar a acontecer aqui, a gente já tem estruturas para fazer frente a isso? Será que alguém está sentado em torno de uma mesa debatendo essa situação? A gente já tem planos A, B e C para crises desse tipo? Ou estamos esperando acontecer para depois discutir? A desinformação não é um processo novo e certamente nos acompanhará ainda por muito tempo, afetando nossas vidas e a nossa democracia. Nos últimos anos, esse fenômeno tem ganhado novas características com a internet. É possível enfrentar esse desafio se nos propormos a buscar uma compreensão ampla de como ele funciona. Reforçar a neutralidade da internet, a transparência das plataformas, promover os programas de educação e alfabetização midiática e digital. Combinar liberdade de expressão, privacidade e informação legítima, e assim exercermos juntos nosso papel de cidadãos e eleitores.